Vou lá para a redação da TV Pai Eterno agora falar com o Felipe Webst. Ele vai falar para a gente sobre mais um caso lamentável de racismo no futebol. Não é isso, Felipe? Bom dia para você. Um ótimo dia, Wilker, para você que acompanha o programa Santo Café aqui na TV Pai Eterno. E pois é, Wilker, infelizmente mais um caso triste e não um caso isolado, como poderia ser, né? Muito pelo contrário. Lá na Espanha, em um jogo válido pela 35ª rodada da La Liga, que é a competição nacional da Espanha, jogo entre Real Madrid e Valência, na casa do Valência, o Vinícius Júnior, jogador brasileiro de 22 anos, mais uma vez sofreu atos de racismo, Wilker. Nessa ocasião, o jogo acabando, o Real Madrid, o time dele perdendo, e os torcedores do Valência começaram a fazer gestos de macaco, e chamando ele de mono, né, que é macaco em espanhol. E o mais revoltante de toda essa situação, de toda a revolta dos jogadores do Real Madrid, é que ainda no final do jogo o Vinícius Júnior foi expulso. Ele teve esse ato de racismo contra ele e ainda no final foi expulso. E no final ele publicou uma mensagem, o que você está vendo aí na tela, publicou uma mensagem demonstrando toda a sua revolta e onde vários clubes, inclusive os brasileiros, publicaram essa questão, falando que a importância de lutar contra o racismo. O Javier Tebas, que é presidente da La Liga, dessa competição espanhol, ele confirmou, na verdade, ele não ficou a favor do Vinícius Júnior, o Wilker. Ele falou que ele deveria se informar mais, porque a La Liga, sim, luta contra o racismo. Mas só que o que a gente percebe é que de todos os casos que o Vinícius Júnior sofreu, que foram mais de 5 casos nesse campeonato, nenhum desses jogadores ou dos clubes ou os torcedores foram suspensos ou tiveram algum tipo de punição. Então fica aí a nossa luta, né, contra o racismo, principalmente para os jogadores, ainda mais numa competição onde a gente percebe tantos casos. E logo o Real Madrid, que não tem só o Vinícius Júnior como um jogador negro, tem vários outros. Só que o Vinícius Júnior é pego mais por essa questão, Igor. E no final do jogo, ao ser expulso, ele provocou a torcida do Valência fazendo um gesto de 2, pelo fato do time estar lutando para não ser rebaixado para a segunda divisão. E isso foi um gatilho para outros jornais, para outras pessoas atacarem o Vinícius Júnior, falando que ele teve um motivo para sofrer o racismo, porque ele provocou a torcida rival, que a gente vê que é completamente... Não dá para acreditar numa situação dessa, né, Wilker? Porque no futebol a gente tem sim a provocação, uma provocação sadia, sem faltar respeito com o adversário, e nesse caso o Vinícius Júnior provocou normalmente e a torcida foi muito pelo contrário, faltou com muito respeito com o jogador brasileiro. Tá faltando em todos os lugares, né, Felipe, aquele espírito esportivo. O pessoal não aguenta mais uma provocação, não aguenta mais uma brincadeira saudável, parte para as agressões, e é um tipo de agressão que é cruel, né, Felipe? Porque expõe a pessoa de uma forma muito triste, de uma forma muito lastimável. E se a gente for analisar, a gente tem trazido cada vez mais notícias ruins relacionadas ao futebol, né? Você falou aqui recentemente sobre o caso daquela máfia ali que estava fraudando apostas, agora casos de racismo. Cadê as notícias boas relacionadas ao futebol? O que essa turma está fazendo? Essa turma que inspira tantas pessoas, que motiva tantas pessoas. Crianças, inclusive, se sentem muito representadas pelos jogadores. Crianças pobres, crianças de periferia, crianças negras, elas se sentem de alguma forma representadas por esses jogadores negros que estão lá fora. Que mensagem que o esporte está passando para essas pessoas, né? Cadê as boas notícias relacionadas ao esporte para a gente trazer aqui? É isso que a gente quer noticiar, né? Justamente, Wilker, está faltando mais notícias como essas, né? E a gente fica na esperança de dias melhores, principalmente no esporte que é o mais famoso, mais conhecido do mundo, né? Precisamos de coisas boas. E que tem um poder muito grande que a gente precisa usar para o bem. Ó, Felipe, obrigado pela sua participação aqui mais uma vez. Até uma próxima, viu? Tchau, tchau. Até a próxima.